Estamos aqui em mais um programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje com Flávio Maia, que foi procurador do Banco Central do Brasil, procurador da CVM, conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional e atualmente é diretor do Instituto dos Advogados de São Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco, Flávio. Prazer é todo meu, Ana Emília. O tema de hoje é direito bancário. Flávio, como as ações judiciais sobre temas bancários têm ocupado nossos tribunais e quais são as tendências do contencioso bancário? Bom, nós temos um histórico muito grande de uma hiperexposição dos bancos no contencioso. Isso vem do período da hiperinflação no Brasil. Nos anos 80... Que a gente espera que não volte, né? Esperamos que não volte. Nos anos 80, tivemos o sistema financeiro da habitação. O que acontecia na época? As prestações eram indexadas por um índice superior aos índices dos salários, de maneira que cada vez ficava maior proporcionalmente a prestação no bolso do consumidor. De maneira que começou-se a entrar em juízo. E, finalmente, ainda no governo Sarney, se não me falha a memória, houve a liberação de FGTS para o pagamento, e o governo criou um fundo de compensação de variações salariais para cobrir esse gap, que foi enorme, é um esqueleto no armário que ainda não foi resolvido. Depois, também, os empréstimos para aquisição de veículos também sofreram do mesmo mal. As prestações aumentavam proporcionalmente. Então, houve uma demanda muito grande contra os bancos, porque não se conseguia pagar as prestações. Em alguns tribunais no Brasil, houve até a criação de varas especializadas em busca e apreensão. Tamanho era o volume de demandas. E foram criadas teses, como, por exemplo, que havia uma abusividade, que os bancos não poderiam cobrar mais do que a lei de usura, e esse contencioso teve o seu ápice nos planos econômicos. Final dos anos 80, início dos anos 90, 1991 foi o último plano Collor I, que inflou desmedidamente o contencioso bancário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem 51% das ações paralisadas no Brasil em função dos planos econômicos. Felizmente, em março desse ano, foi feito o maior acordo da justiça brasileira entre a Advocacia Geral da União, o Banco Central, a FEBRABAN e duas entidades de defesa do consumidor. Durante um prazo de 2 anos, todos aqueles que litigaram em relação aos planos econômicos vão poder fazer um acordo, aderir a um acordo voluntário que pode pôr fim a essa pletora de ações contra os bancos. E com isso dá uma aliviada boa nos tribunais. Aliviada boa nos tribunais. Flávio, e quais temas na área bancária já foram pacificados nos tribunais e quais são os que ainda pendem de pacificação? Bom, como eu disse, o ápice das demandas no judiciário foi na época dos planos econômicos e nos anos subsequentes. E a partir de 2003 houve um trabalho notável, temos que parabenizar o STJ, que tem feito um trabalho excelente no sentido de afetar ao julgamento da segunda sessão e afetar, a título de recurso repetitivo, os grandes temas da área do crédito bancário no Brasil. Assim, em 2003, pacificou-se algo que era até óbvio, que a taxa máxima de 12% prevista na lei da usura não se aplicava aos contratos bancários. Isso foi decidido na segunda sessão do STJ. Posteriormente, temas como a possibilidade de cobrar juros acima de 12% não caracterizava abusividade. Em seguida, temas como em que hipóteses a revisional é cabível. A hipótese é de que o consumidor tem que ser um consumidor vulnerável e tenha que deixá-lo em vantagem desmedida, verificável caso a caso. O tema que ainda está pendente
é a questão da capitalização dos juros. Isso foi afetado a Corte Especial, já que havia entendimento diferente entre a segunda e a primeira sessões do Superior Tribunal de Justiça. Esse tema foi objeto de uma audiência pública no dia 19 de fevereiro de 2016. Eu participei pelo IASP, da qualidade de diretor do IASP, fui falar na audiência pública e até hoje essa questão não foi resolvida. A questão é viável a capitalização de juros ou isso ofende a lei da usura, embora haja a medida provisória de 2000 que prevê expressamente a possibilidade de capitalização desde que expressamente prevista. E aí surge a questão que se desdobra desta, que é quando o contrato for omisso, o que se aplica? É possível a capitalização ou não? Há um acórdão famoso, repetitivo, que é chamado o acórdão do duodécuplo. Se o contrato nada disser sobre a capitalização, mas o contrato, se o contrato previr uma taxa de 1% ao mês e 12,68% ao ano, o fato de que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal significa que se trata de juros capitalizados e assim tem sido aceito. E a questão é que o STJ também já pacificou o entendimento de que quando a taxa é abusiva ou quando há omissão da taxa, aplica-se a taxa média daquele tipo de financiamento prevista no site do Banco Central do Brasil. E o que acontece? O site do Banco Central do Brasil, todas as taxas lá indicadas são capitalizadas, porque é assim que o sistema todo funciona. De sorte que, a rigor, essa questão já está respondida. Aplica-se a taxa do Banco Central e a taxa do Banco Central era capitalizada. Mas isto ainda não está claro. Esta é, a meu ver, a grande questão ainda pendente no seio do Superior Tribunal de Justiça. Porque, para o consumidor, parece uma coisa tão difícil de entender isso tudo e parece que há uma vantagem tão desmedida com relação aos bancos e o consumidor que fica complicado da gente entender toda essa linguagem bancária, né? Pois é, isso aqui, quando se fala em capitalização, primeiro há aquela mácula que vem desde os planos econômicos, né? A capitalização é que teria causado a inadimplência e não a inflação alta com o descompasso dos índices, né? E essa questão da capitalização, ela como disse, já está definida, não, ela está já definida quando se aponta a utilização da taxa do Banco Central, não é? Mas também, Ana, esse aspecto, se quer a capitalização, se não se quer a capitalização quando se vai pagar, mas quando se é credor, quem investe na caderneta de poupança, ela é capitalizada mês a mês. Sobre aquele valor. Os fundos de investimento são capitalizados. Então, o sistema tem que ser harmônico, não é? É verdade. Não pode haver distorções entre o tipo de capitalização no sistema financeiro brasileiro e internacional. No mundo inteiro assim. Tá certo. E quanto à legislação na área financeira, tem necessidade de mudança, do seu ponto de vista? Olha, em termos micro, eu diria que há necessidade de duas mudanças ainda. Uma que está em andamento, que é a questão da cessão fiduciária de créditos se situar fora da recuperação judicial. Embora a lei preveja essa exclusão, os tribunais têm decidido de forma diferente, sob o argumento de que aquele crédito é necessário para a sobrevivência da empresa. Então, há necessidade ou de uma definição jurisprudencial ou de uma alteração legislativa para dar mais segurança. E quanto ao aprimoramento, eu apontaria a questão das garantias. Há necessidade de uma mudança legislativa para conferir maior velocidade
a excursão das garantias, a desburocratização para que as garantias se transformem em recursos líquidos para o pagamento dos empréstimos. No âmbito macro, há a questão da regulação do artigo 192 da Constituição Federal. O artigo 192 da Constituição Federal diz respeito ao sistema financeiro nacional. E há a previsão expressa de que ele será regulado por leis complementares. E até hoje, passados 30 anos da nossa Constituição, não houve a edição de sequer uma lei complementar do sistema financeiro nacional. A Lei 4595 de 1964 foi recepcionada pela Constituição Federal e tem vigorado nesses 30 anos da Constituição de 88, sem causar grandes problemas. Pelo contrário, nosso sistema financeiro é sólido, o que demonstra que não há uma urgência, uma necessidade premente de alteração da legislação que rege o sistema financeiro nacional. A grande lacuna, a meu ver, é que não há uma previsão legal para o aporte de recursos públicos em situações limite para evitar o colapso do sistema financeiro nacional, para evitar o que se chama a crise sistêmica. E nós temos exemplos no exterior. Em 2008, com a crise financeira, como nós sabemos, houve a quebra do Lehman Brothers, o banco. O passo seguinte seria a quebra da AIG, a maior seguradora dos Estados Unidos, e o governo americano não deixou quebrar, aportou recursos públicos, sim. O Reino Unido, outro país líder na defesa do livre mercado, da não interferência no Estado, também aportou recursos no Royal Bank of Scotland. Mais recentemente, na Itália, 3 bancos foram salvos com recursos públicos, contrariando até diretivas da União Europeia. Então, há uma necessidade de prever. No Brasil, se houver uma situação limite, o presidente do Banco Central será preso, porque ele não vai deixar quebrar o sistema financeiro e estará descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. E aí eu até... Então, essa é uma situação bastante séria que a gente precisaria e aí eu rever. Permitiria lembrar um dito da diretora do Fundo Monetário Internacional, a Christine Lagarde, que ela diz que se conserta o telhado quando o sol está brilhando, não é? Deveríamos prever uma legislação nesse sentido agora, em que não há turbulência no mercado, para, no momento que nós não queremos que venha, mas ninguém pode prever os ciclos futuros, haja um arcabouço jurídico apropriado. É uma lacuna na nossa legislação, esta sim, séria, se houver uma crise. Nós voltamos já a continuar com esse assunto muito interessante. Precisamos fazer um breve intervalo e já voltamos.